Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui no evento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Cachoeira do Sul, onde nós temos o encontro onde reúnem todos os irmãos. E nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Ângela, que estava compartilhando conosco aquele momento inicial com Cristo, né? Aquele momento em que o Senhor ele vem, preenche todo o nosso coração, nosso ser, e que Deus vai nos enraizando nele, né? Na sua palavra. Como diz que nós temos que estar firmados na rocha, né? Não na areia, mas na rocha que é Cristo. E depois que o Senhor conseguiu trabalhar no teu coração, Deus foi trazendo novidades, né? Deus foi trazendo arranjos. Conta para nós como foi a família, né? Que o Senhor te deu e as coisas que Deus foi transformando no teu coração. Amém. O arranjo que o Senhor fez em relação ao casamento na minha vida foi algo assim que eu digo... A palavra é surpreendente, né? A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura. E realmente para mim foi algo que foi loucura, porque eu estava há um tempo já buscando o Senhor, a gente congregava em Blumenau, né? E aí o Senhor fez um arranjo de eu começar a compartilhar com um irmão. E nós não nos conhecíamos. E à medida que o tempo passava, o Senhor foi testificando para mim e para esse irmão de que nós deveríamos estar unidos no matrimônio. E para mim aquilo foi assim... nem sei que palavra usar, irmãos, assim, porque foi algo que eu estava decidida, até eu compartilho com meu esposo e com outros irmãos, que eu estava decidida no meu coração a não ter relacionamentos. Porque eu tive experiências no mundo e eu estava assim... dizendo, Senhor, eu vou fazer a obra agora, né? É aquela decisão do homem natural que a gente não tem discernimento dos planos do Senhor. Então eu dizia, Senhor, eu não quero casar, eu quero ficar só para Ti, eu vou buscar na palavra, eu vou tentar me adequar aos Teus preceitos para evangelizar, para pregar os materiais, né? Então, e naquele momento Deus falou, não, mas não é bem assim como tu imagina, né? Então Ele fez o arranjo com meu esposo e... nós de pronto aceitamos, porque foi algo que a gente só compartilhava da palavra, nunca falamos de nada natural, né? Nós não nos conhecíamos realmente, a gente até hoje em dia brinca, né? Eu não sabia se ele gostava de azul ou de verde. Então, através da palavra, através das nossas experiências, nós compartilhamos, o Senhor nos deu sonhos, nos deu visão, nos deu a palavra e a gente só orava, né? Então, um dia o Senhor tocou o coração dele e ele se abriu e disse, o Senhor me mostrou isso. E eu disse, amém, eu vou orar. E aí eu orei sobre aquilo e foi em questão assim de um mês que ele veio para Blumenau. Então a gente marcou o momento, né, de selar essa união e hoje estamos casados. E eu agradeço muito ao Senhor pela vida do meu esposo, porque eu sei que ele é uma ferramenta que Deus usa demais, né, a família, assim, uma ferramenta muito próxima para que eu possa enxergar mais ainda quem é Cristo. Então... digo para os irmãos assim que Deus faz coisas que a gente não programa, não planeja, né? Diz a palavra que muitos são os propósitos no coração do homem, mas os desígnios do Senhor é que prevalecerão. Então, essa questão de eu ter planejado uma vida, eu ter colocado uma meta de que eu ia ser missionária, de que eu ia não casar, porque daí Deus ia se agradar, era totalmente fora dos planos dele. Então, a gente precisa realmente estar atento, né, àquilo que o Senhor fala conosco. E quais foram as tuas experiências através da palavra nessa nova configuração, digamos assim, da tua vida, tuas experiências obedecendo a palavra do Senhor no matrimônio? Amém. A principal questão que o Senhor mostra é o princípio da autoridade e submissão. E isso, para mim, assim, eu vi que existia uma dificuldade. E eu creio que assim, pelo volume de conhecimento e pelas experiências que eu tive fora do casamento, eu entrei no casamento até achando que eu já dominava esse princípio. E Deus, claro, Ele vai nos mostrando e nos quebrando. E eu percebi assim que eu precisava revisar meu coração, eu precisava ir a fundo nesse princípio da autoridade e submissão, porque o Senhor diz que a submissão é primeiro a Cristo. Então eu precisei assim... pedir para o Senhor me limpar, né? Pedir para Ele entrar no meu coração e me convencer das coisas que eu estava enganado. Então, a partir disso, o Senhor foi me mostrando que a submissão é necessário consagração, é necessário amar a Cristo em primeiro lugar, para que Ele nos convença, porque a natureza do velho homem é totalmente rebelde, não tem como entrar em submissão.
E eu via que eu comecei a me moldar, e até o Senhor me permitiu compartilhar isso com meu esposo, né? De que existia uma vontade natural e até uma força que eu fazia para me manter na posição. Mas isso é inútil, né? O Senhor diz que Ele vai romper, Ele vai quebrar. Então foi isso que eu aprendi, assim, que o princípio da autoridade de submissão é uma coisa espiritual. Não adianta o homem natural tentar se moldar às coisas de Deus, né? Amém. Isso a gente faz com tantas coisas, né? A gente quer usar através da mente, do conhecimento que nós temos, através da lei do bem, seguir obedecendo, né, a palavra do Senhor, quando na verdade é o Espírito através de nós que vai nos dar essa força, essa graça, né, porque não é por nós, mas é o Senhor fazendo todas as coisas, né, e nós temos um fruto desse relacionamento, né, conta pra nós. Então, o Senhor também nos enviou esse bebê aqui, tá quase a caminho, né, tá quase vindo à luz, e eu agradeço também porque foi um arranjo, então foi um momento em que nós estávamos aprendendo e nos conhecendo no casamento ainda. Então, quando eu vi que o meu esposo ele já tinha recebido do Senhor, né? E através de muitos irmãos a gente tinha tido profecias de que a gente ia ter um bebê. E eu não tinha não que não tinha o desejo, mas eu imaginava que eu podia ser mais para frente, ou que ainda não era, assim como no casamento, né? Assim como o matrimônio acontecer, para mim era algo um pouquinho mais para frente, e eu estava resistindo, porque o Senhor no casamento estava nos provando também, nos levando em situações em que a gente tinha que se negar, se humilhar, se conhecer mais, permitir Cristo entrar, e eu imaginava que eu precisava esperar ainda para conseguir ter a maturidade, talvez, para ser mãe, né? Estava nos ajustes ainda. Exatamente, porque é um ministério, né? O Senhor nos chama para ser esposa e mãe. Então, eu lembro que foi numa noite em que eu orei ao Senhor e falei: Senhor, amém, se Tu quiser, envia então esse fruto. E logo depois, irmãos, assim, o Senhor testificou, a gente fez o teste e o Senhor enviou o bebê, né? Então a gente sabe que também, assim como o nosso casamento foi um arranjo do Senhor, e a gente só precisa agora buscar a adequação, o andar no Espírito e fazer tudo como Ele ordena. E falando um pouquinho também sobre a questão dos materiais, né? Voltando, você mencionou que você queria levar a palavra e que você também, acho que vende os materiais. Conta para nós como é esse trabalho que você tem feito. Amém. O trabalho com os materiais é maravilhoso. A gente tem grandes experiências e as experiências que mais me marcam são aquelas que eu tô no meu dia a dia, que aí a gente está com os materiais perto, na bolsa, e aí o Senhor faz um arranjo de nos colocar uma pessoa em sofrimento, uma pessoa que desabafa, alguém que até nos xinga, né? A gente tem momentos assim na rua e vê que uma pessoa está perturbada e o Senhor nos constrange no sentido de que ela precisa de ajuda, né? Porque o homem natural às vezes também quer se afastar daquela situação. Então eu tenho um exemplo, assim, um testemunho que eu me lembro marcante, de uma ovelhinha que eu conhecia há mais de um ano e que Deus me permitiu encontrar na padaria enquanto eu estava passeando com a minha mãe no centro, e eu vi que ela estava chorando. E aí eu me aproximei e comecei a falar com ela. Ela aceitou fazer a oração do novo nascimento e naquele momento eu não estava com os materiais. Mas eu peguei o contato dela e falei: vamos nos encontrar, eu tenho certeza que eu tenho a solução para ti. E o Senhor nos esclarece o quanto está difícil o se achegar nas pessoas pelo evangelismo boca a boca, talvez, né? Assim como eu testemunhei, o meu testemunho era difícil de acreditar nas pessoas, porque o mundo está corrompido, a gente não vê uma conduta de Cristo. Então, para que ela não se espelhasse em mim, mas sim no Cristo, né? Eu falei que eu tinha os materiais e ela aceitou. Ela disse: tá, então me liga e eu aceito a tua visita. E foi interessante, assim, porque ela morava do outro lado da cidade, ela não me deu o endereço direito. Eu tive um dia que eu decidi que eu ia sair e o Senhor me levou até a casa dela. E foi algo assim, não tinha no GPS, não pegava a área lá, era super difícil. Então eu vi assim a mão do Senhor querendo salvar essa alma, porque ela sofria de depressão há 5 anos, e eu vi também ela podendo participar de grupos familiares e ela reavivando outros irmãos, porque depois ela falou assim, através do livro Livre-se da Depressão, não li 10 páginas, ela disse, e ela disse que ela parou de tomar os antidepressivos, que ela conseguiu ser liberta da ansiedade, da depressão, tinha problemas no casamento também,
Então, assim, e até hoje ela está conosco, né? Ela decidiu e ela já se colocou como membro dessa igreja, né? Como membro desse ministério, aceitando a Cristo como único Senhor e Salvador, buscando os materiais, e inclusive ela já mesma evangeliza, né? Ela fala para os amigos, para os familiares, ela fala do site Pão de Judá, que é uma preciosidade infinita, né? Então, lá em Blumenau a gente mora em lugares opostos da cidade, mas estamos ligados através das tecnologias que Deus nos permite e também do material. Então ela já acessou a cura de memórias, o livro Livre-se da Depressão e louvores também, e ela está conseguindo acessar as ministrações da igreja, o Café com Cristo. Então o material assim, é algo que alavanca a pessoa, né, e ajuda ela a conhecer Cristo sem o toque humano. Isso é muito interessante até para as pessoas que estão na rua ou que fazem. Tem que pegar o contato da pessoa e manter, né, regando aquilo. Você falou com ela e pegou o telefone, né? Pegou o contato e continuou, vai visitar. Às vezes as pessoas só vão fazer uma oração, né? Não pega o telefone, não vai fazer uma visita ou não continua, né? Aquele processo. E a gente não pode abandonar as ovelhas, né? Parece que a gente dá Jesus para elas e depois agora tu te vira, tá aqui tudo, né? Mas tem que fazer esse acompanhamento, levar de repente um novo material, né? Falar para elas, e é maravilhoso assim, numa distância você ter hoje a TV Menorá para assistir ela, né, para ela poder acessar, para ela poder receber a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Então você que tem muito contato com pessoas, continua, né? Investe naquelas pessoas que você já vendeu material, de repente, retorna uma visita novamente, né? Fala com elas, se ela não tá, que você tem novos livros, novos títulos, que tem outras coisas, né? Nós precisamos continuar esse processo para que as pessoas elas venham receber toda a palavra, né? E eu gostaria também de perguntar a respeito do louvor, né? Quais são as tuas experiências, né? Louvando o Senhor, louvando nos grupos, na igreja, que você sente assim que Deus trabalhou na tua vida, coisas que na hora que a gente está louvando ali, Deus também trabalha em nós, né? Como é para ti? É especial, assim, é algo que Deus me chamou e a minha família nunca teve ninguém músico, e quando eu fui chamada, assim, até pensei, não é pra mim, né? E só que Deus sempre faz esse tipo de arranjo para que a gente venha se esforçar e ver Ele fazendo, né? Porque se eu tivesse talvez dons naturais, eu não atribuísse a glória a Cristo. Então eu vi assim que é uma dificuldade para mim. Até hoje em dia é algo que me trabalha bastante, porque precisa de perseverança, precisa de insistência, né? Precisa deixar de lado a preguiça para ensaiar os louvores, para buscar do Senhor o que Ele quer, porque a gente sempre ouve, né, no ministério assim que essa igreja é Deus que construiu, né? Deus que fez, Deus que faz, Deus que deveria estar à frente de tudo. Então até dos louvores a gente não tem nem o direito como homem natural de escolher. A gente precisa pedir o que o Senhor quer ministrar naquela noite, naquela manhã, naquela reunião, o que as almas daquele ambiente precisam receber, porque assim como a irmã falou, né, é uma melodia que vai trazer curas, vai operar verdadeiros milagres. Não é só uma música, né, é algo para alegrar a nossa alma. Pelo contrário, é para tocar o espírito e fazer expandir aquele espírito. Então as experiências que eu tenho com louvor assim foram também de correção com o Senhor, de acessar a TV Menorá assim, e entender o ministério de levita. E é muito precioso, eu recomendo a todos os irmãos que têm o Ministério de Levita, que estão começando a acessar a TV Menorá, se tem assinatura, e colocar lá Levita ou música, porque lá traz muitas mensagens e vídeos sobre esse ministério na casa do Senhor, né? Como que deve ser trabalhado, como que a gente deve fazer a nossa consagração para sermos um levita na casa do Senhor. Então aquilo ali me ministrou muito, porque fala sobre o quanto a gente deve treinar por semana, né? Como a gente deve buscar esse ministério, que o ministério de levita é também o ministério da palavra. Então junto com os louvores tem as orações em que a gente pede para o Senhor romper naquele lugar, para que os anjos estejam ali ministrando. E aí o Senhor falava comigo, né? Ele me mostrou, tu é preguiçosa, tu não é persistente, tu não é perseverante, tu precisa me buscar mais, tu precisa depender de mim. Se um louvor foi bonito, não é porque tu tem méritos. Exatamente. Então eu lembro que às vezes em que o Senhor falou através dos louvores, assim, que me usou,
a gente tem aquela coceguinha, né, que a gente fala, aquela coceguinha do ego querer roubar a glória de Cristo. Isso é terrível, né? Nojento. Depois a gente passa a perceber assim e começar a discernir essas coisas e diz: não, Senhor, assume aqui porque eu não aceito, né? Então, diariamente é essa prova que o Senhor dá. E eu glorifico muito ao Senhor, assim, porque eu sei que Ele usou esse chamado na minha vida para me despertar também, para que eu pudesse trabalhar para Ele de alguma forma. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a tua presença de vir compartilhar conosco. Que Deus possa fazer toda a obra que Ele tem, né, na tua vida, na vida da tua família. Que Deus possa concluir todas as coisas e vamos ganhar aquela cidade para Jesus, né? Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.